Agora em dezembro tem umas ações que estão a preço de banana, ou seja, estão valendo na bolsa de valores menos da metade do seu valor real. E o que eu vou compartilhar com você nesse vídeo são 3 ações que eu, Felipe Figueira, estou comprando agora no final de 2024 que estão muito abaixo do seu valor de mercado. Então, se você faz swing trade em ações ou mesmo vende opções, fica bem atento a esse vídeo, beleza? Me segue até o final dele, vambora! Fala, amigo trader, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders aí. Tem um método validado, suporte individualizado e aulas ao vivo toda semana. O link está na descrição. Não é novidade nenhuma o perigo fiscal com que o governo brasileiro está se metendo agora no final de 2024. O governo anunciou certas medidas, como corte de gastos, 70 bilhões, esse é o alvo, sendo que a dívida é de 1 trilhão. Então está acontecendo, de fato, uma briga muito forte entre a renda fixa e a renda variável. Com muitos investidores migrando para a renda fixa, a renda variável, as ações acabam ficando muito baratas. Então, quem olhar para as ações agora, que elas estão descontadas, pode ter uma mina de ouro nas suas mãos pelo fato de estar comprando elas abaixo do valor de mercado. É nesse cenário de incerteza que o investidor tem que ficar bem atento e encontrar essas oportunidades, porque o que muita gente faz equivocadamente é, depois de uma alta muito forte no índice Bovespa, das ações no geral, aí que o investidor vai começar a comprar as ações, porque aí já foi validado. Não, se você quer ganhar dinheiro como investidor, comprando ações ou mesmo operando opções, você tem que fazer o contrário do que a maioria faz. E ao longo desse vídeo eu vou te dar algumas dicas educacionais sobre investimento em ações, lembrando que eu não faço recomendações de compra e de venda, são as minhas opiniões pessoais sobre os ativos que eu estou comprando, tá bom? Então tenha um planejador financeiro ao seu lado. Então, falando de bolsa brasileira, de fato tem muita ação que tá barata, porém nem toda ação é boa. Então, quando você vai procurar uma ação boa e barata, primeiro ela tem que ser boa, né? Não adianta você encontrar, por exemplo, o IBR3 está aí na tela, está sendo cotada a 1,55 agora. Tá barata? Tá barata. Se você comprar 100 dessa daí, com 155 reais você já tem um lote inteiro, né? Se quiser comprar no fracionário com 1,55. Mas será que esse barato ele vai sair caro ou como é que vai ser isso daí? Antes da gente encontrar se algo já caiu demais e se está muito barato, primeiro a gente tem que ver se a ação é boa, né? Porque se a empresa por trás da ação que a gente está olhando é uma empresa resiliente, uma empresa que não tem dívida, então a chance que você tem é que a empresa suba. Mas será que esse é o caso de OIBR3? Então segue me acompanhando aqui, porque não é o caso, né, de OIBR3. Eu não estou comprando o OIBR3. Então uma ação estar barata não tem a ver só com o nominal ali, com o preço dela, 1,50, igual o Magazine Luiza já esteve abaixo de R$ 1 várias vezes, ou Casas Bahia. Estar barata tem a ver com ela tá na bolsa valendo muito menos que de fato vale na vida real. Vou te dar alguns exemplos agora, as 3 ações que eu estou comprando agora em dezembro de 2024, para que você entenda educacionalmente como é que eu faço para criteriosamente olhar uma ação e ver se de fato ela tá barata ou não tá. Então a primeira ação que está chamando muito a minha atenção é a Vivara. A Vivara, ela é do segmento de joias, né, semi-joias, como eles próprios falam, né? Então é varejo, só que é um varejo nichado. Então eles têm um diferencial que nem toda joalheria ela consegue entrar nesse segmento de semi-joias, né? Ou tem joias para pessoas de alta renda, ou tem bijuterias muito ruins. Então a Vivara ela pega esse caminho do meio aí que tem dado muito certo o negócio dos caras, né? Então o primeiro critério que vale a pena você estar verificando é a margem líquida. Não adianta a empresa estar faturando e não estar gerando lucro, né? Então a margem líquida ela tem a ver com isso. Se a gente clicar aqui, a gente vê o histórico da Vivara, da Viva 3. Ela tem mantido, mesmo nas crises, mesmo com o segmento brasileiro aí batido, né, o segmento de varejo batido, ela tem mantido uma margem líquida aceitável para varejo, 20%, até elevado, vamos colocar assim, né? Então ela realmente tem um market share crescendo no segmento aí de semi-joias. Ela tem indicadores também muito bons de crescimento, então ela é uma empresa que está em crescimento, ela não está saturada, não está enorme, ela está crescendo, né? Se você vê aí, o lucro dela está crescendo na base de 14% no ano, o CAGR, a receita está crescendo 27% médio por ano, muito interessante, especialmente, do meu ponto de vista, o PL dela, o preço-lucro dela, aqui ó, abaixo de 10, né, 10,76, está um valor bem interessante, ou seja, ela está sendo cotada 10 vezes na bolsa, né, de fato que ela gera de lucro ali anual, só que ela está em crescimento, ela não é uma varejista que está ali parada, e ela está aguentando ali de forma resiliente ao longo do tempo, trazendo aí lucro ano após ano. Então, se você vê a dívida dela é negativa, isso é
excelentes, especialmente quando a gente fala de varejo, incorporadoras, empresas que normalmente acabam tendo dívida. Quando você tem uma empresa que não tem dívida, então ela tem tranquilidade, ela tem sangue frio para estar navegando nesses mares aí de alta Selic e custo elevado aí de financiamento. Então, a gente está vendo aí, por exemplo, a Vivara. Agora, o mais impressionante na Vivara é a distorção de lucro e cotação, que eu vou estar apresentando aqui para você. Eu estou aqui no site da Investidor 10, tá bom? Abre sua conta lá, você consegue se cadastrar lá de graça e tudo mais, é muito interessante. Se for interessante, você contrata o Pro também. Eu, particularmente, uso esse daqui mesmo, o padrão. Olha só esse gráfico de lucro e cotação da Vivara, meu amigo. Então, ela está lucrando cada vez mais, né? Empresa boa, né? Lucrando cada vez mais. A cotação dela, por um outro lado, ela foi lá da casa de R$ 34 e ela está agora na casa dos 22. Então, tem uma distorção na cotação em relação ao lucro. Fora esses fatores qualitativos que a gente falou anteriormente. Não tem que ficar pintando o balanço, vendo se o estoque diminuiu. Pelo amor de Deus, gente, tem que encontrar oportunidade de investimento. Então, pode ser simplista o seu valuation, pode ser um valuation comparativo, que é esse que eu estou ensinando aqui agora. O importante é você ver, a empresa tem espaço para crescer. Não tem dívida. É uma empresa que está com no mínimo do PL. Cara, primeiro repique que o Brasil der, essas varejistas elas têm grande chance de voltar a subir. Então eu já estou comprando minhas parcelas aqui de Vivara. Vivara é a primeira ação que eu estou comprando agora em 2024. Segunda ação da Bolsa Brasileira que está muito barata, dando as perspectivas de crescimento que vem pela frente, é a PetroRio, tá bom? A PetroRio é a empresa de exploração de óleo, de gás, assim como a Petrobras também é, só que ela tem um case diferente, ela é uma empresa menor, ela pega poços mais maduros, então ela vai mais seletiva ali nas suas aquisições de poços, então ela é uma petroleira, no final das contas. Ela depende do petróleo em alta e ela depende de boas compras de campos, né? Mantendo custos baixos de extração, tudo isso, né? Observe que o relatório de produção dela nos últimos meses, do terceiro trimestre, foi de apenas 70 mil barris por dia. Então, em petroleira, ela produz barril de petróleo, né? Muito abaixo da média produção, né? Já chegou a 89. Então, ela está tirando um pouco o pé. Porém, pelo outro lado, o que está acontecendo atualmente aí na PetroRio é que a empresa está sendo impactada, né, como diz aqui nesse relatório da Genial, os analistas da Genial têm falado, impactado pela greve do IBAMA e a ausência de licenciamentos ambientais. Então, esse campo de Wahoo, ele está embargado, ele está ali meio que aguardando para ser liberado, e ele tem o potencial disso aqui, esperado de 40 mil barris por dia, né? Barris de petróleo por dia. Então imagine, você está falando de uma empresa que está extraindo agora 70, né? E ela tem possibilidade de extrair mais 40, quase que somando aí 50 e poucos %, né, de capacidade. Então, imagine o impacto disso na geração de lucro da PetroRio, né? Mesmo nesse nível de Brent atual que está aí, a PetroRio, mesmo assim, está sendo bastante produtiva. Esse aqui, por exemplo, é o DRE da PetroRio. Se você verificar que a receita e o lucro líquido subindo bastante ao longo do tempo. Tá? No horizonte aí, vamos botar trimestral, por exemplo. Mesmo com o Brent baixo e tudo mais, ela está com uma lucratividade bem interessante. Empresa cíclica é assim, né? Quando a gente não tem a commodity, no caso, muito apreciada, ela acaba baixando. Só que ela está lucrando ainda, ela está tendo bastante lucro, mesmo não sendo tão atrativo o preço do petróleo que está agora. Então, nesse trimestre agora, no terceiro trimestre, ela lucrou 887 milhões de reais. Então, não é pouca coisa. A gente está falando de uma miserinha aqui. Ela continua lucrando e esse potencial de barris novos a serem explorados aí no campo de Wahoo, só esperando licenciamento ambiental. O grande gatilho é esse, né? Muita gente tem que ficar atenta nisso, mas o mercado costuma antecipar certas situações de mercado, principalmente quem está mais próximo desse segmento de óleo e gás, ou até mais próximo do IBAMA aí também, né? Mas enfim, é uma empresa que, a meu ver, pelo crescimento dela, né? Rapidamente aqui, o crescimento de lucro dela explosivo, 88% de crescimento de lucro médio. Lógico que não estamos considerando tudo isso, mas que seja esses 50% a mais, né? Que tudo que ela explore de novos poços, ela tem aí de potencial de lucro também. Se você pegar o PL dela, que está de 7, se você fizer a conta do PEG Ratio, né, que é utilizada pelo Peter Lynch, você vê que tem um puta potencial numa empresa que está sendo cotada PL de 7 e está com expectativa de crescimento muito maior. Então, outra distorção é essa, é você ter um alto crescimento, potencial pela frente, e a empresa está barata, né? Então, essa é a minha opinião
sobre PetroRio, que a cotação dela aqui agora, ela está sendo cotada agora a R$ 40,81. Para mim, tá de graça, tá entregue, e no momento que sai esse licenciamento, pode ganhar muito preço. Pode ser que não saia licenciamento, o risco é esse, mas eu, Felipe Figueira, estou comprando. Lembrando que, novamente, friso aqui, nada que eu falo aqui é uma recomendação de compra e de venda. Minha opinião, inclusive até lendo o relatório da Genial a respeito disso, sobre as minhas posições e o que eu estou fazendo, beleza? E a terceira ação que eu estou comprando agora em 2024 tem a ver com o case da China, tá bom? Mas, Filipão, porra, a empresa da China não é da Bolsa Brasileira? Calma, você consegue comprar ações chinesas, ações americanas na própria Bolsa Brasileira. O importante é você não ficar, né, daquele jeito, eu só compro Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. Para com isso, pô. Tem oportunidade para tudo quanto é lado. Inclusive, os maiores fundos gestores aí do mundo e também do Brasil focam em empresas que ninguém tá olhando. Então, abre sua cabeça. O objetivo aqui do canal é justamente esse, né? Por exemplo, a Pinduoduo, tá? A Pinduoduo é dona da Temu. Você com certeza já viu a propaganda da Temu, aquela laranjinha lá, ofertando aqueles produtos chineses malucos e tal. Então, ela está inundando o planeta com o seu marketing, né, para expandir a marca e fazer a empresa crescer ao longo do tempo. E ó, eu tô aqui no Alpha Spread, que eu gosto de estar analisando essas empresas de gringas especialmente, e ela tá com um score aqui de rentabilidade excepcional, né? Eu nunca vi uma empresa com crescimento tão consistente ao longo do tempo. Isso aqui é a receita dela. A receita dela em um ano ela subiu 87%, em 3 anos 300%, né? Isso é a receita. E a taxa de crescimento dela de lucro, né? Ela tem subido, em um ano ela subiu 134% de lucratividade, ou seja, dobrou em um ano, dobrou. Sendo que a cotação dela, né, ao mesmo tempo, ela está muito batida. Se você verificar aqui a Pinduoduo, ela chegou no auge aqui, ó, de $165 aproximadamente, e ela já caiu aqui até os 98, né? Então foi uma queda bem forte, chegou a cair mais de 42%, chamando a atenção dos investidores, né? Então se a gente coloca aqui no Alpha Spread, a gente faz um valuation, né, simples aqui da empresa, a gente consegue ver que ela está com desconto de 70% para o que ela está gerando de caixa e gerando de lucratividade. Então, é algo meio assustador, né? O quanto que a empresa está descontada. Será que justifica tarifas do Trump? Será que justifica algo nesse sentido? O importante é você colocar na cabeça, pô, tá barato, né? O investidor de valor ele tem que pensar assim, né? Ele não tem que ficar fazendo muita maluquice, muita conta sem saber do futuro, né? Tá barato, o investidor de valor, ele simplesmente aporta ali, né? Então ela tá com o price earnings dela de 9,2, uma empresa que está crescendo cento e tantos % de lucratividade por ano. Então, é uma das maiores distorções que há hoje em dia são as techs chinesas, né? Ah, mas tem o risco de sumirem com o cara igual sumiram com o cara da Alibaba. É por isso que está essa distorção, mas é inegável que é uma empresa altamente lucrativa. Essa é a minha opinião, né? É lógico que com essas distorções a gente aumenta a probabilidade, né, de ganhar dinheiro, já que a empresa está tão barata assim, a empresa é tão boa, então agora tem o outro lado, as tarifas, concorrência, tudo isso. Mas vamos supor que esse crescimento dela não seja igual a gente está vendo aqui, ó, de 134%, mas seja de 30%, imagina, 100% a menos. Mesmo assim, ela tá barata, né? Chama bastante atenção essa receita da Pinduoduo, a dona da Temu, né? Lembrando que ela tem também, ó, P1DD34, ela tem a BDR dela, você consegue comprar na Bolsa Brasileira. Essa BDR dela tá numa linha de tendência de alta, então tem uma confluência gráfica também. Segurou aqui nessa região aqui dos R$56, no caso da BDR, né? Então, bem interessante, Pinduoduo chamando a atenção aí dos investidores globais e no Brasil também, beleza? Outra questão é que a bolsa chinesa no geral está barata. Se você verificar, ó, price earnings da China tá de 9,53, tá bom? Aqui no Japão tá 16, tá mais cara, né? Com certeza a China ainda tá num case de oportunidade por conta desses problemas de incorporação. Na China, muitos segmentos foram por vinagre, mas o segmento de e-commerce, de tecnologia, entendo que seja um segmento diferente, né? Ele está dissociado, porque ele atua em vários países do mundo, não é só na China, e não entenda assim. Ela não é um e-commerce que vende só na China, vende para o Brasil também, vende para os Estados Unidos, vende para a Europa, vende para o mundo todo, tá bom? E o Brasil segue sendo o país mais barato do mundo, as ações seguem sendo as mais baratas, com price earnings de 8,33. Aqui está a lista, né, dos principais países do G10 aqui e tal, e o Brasil, de fato,
fato tá bem barato, e a China, só que a China tem mais potencial, né, cara? A China é o gigante asiático em crescimento, em infraestrutura. Então, a meu ver, ainda tem um crescimento aí no caso da China, né? O outro conhecido também que está fazendo investimentos na China é o próprio investidor aí, o David Tepper, né, fundador da Appaloosa Management. Então ele realmente está bem empolgado, né? Inclusive com o case também da PDD. E o Michael Burry também, aquele cara da crise de 2008, do filme lá, do baterista maluco lá, o gestor de fundo, né? Ele ampliou suas fatias, no caso, na Baidu e a JD.com, tá bom? Eu particularmente acho a PDD mais agressiva, em crescimento mais pujante do que essas outras, tá bom? Parecem mais apostas de startups. Porém, a gente consegue ver claramente que a China, ela está barata aqui, ó, com esse price earnings de 9,53. Então, recapitulando, falamos aqui, ó, por exemplo, da Vivara, né, também o gráfico aqui, pra gente dar uma olhada, também tem uma confluência gráfica. Geralmente, quando a gente fala de um bom time fundamentalista, acaba vindo um bom time também ali no gráfico, né? Ela chegou a cair desde o topo os seus 38%, a Pinduoduo eu mostrei agora há pouco, né? E também temos aqui a PetroRio que também teve uma queda, um lenga-lenga aqui na verdade, né? Não chegou a cair tanto, mas poderia estar subindo bem mais se já tivesse saído essa licença ambiental. Hashtag Ibama, libera esta porra. E aí, qual ação você tá de olho agora no final de 2024? Será que as petroleiras? Será que as empresas exportadoras vão continuar subindo? Será que a China vai voltar a brilhar aí nos olhos dos investidores globais? Coloca aqui nos comentários, vamos bater aquele papo aí sobre as ações de 2025, beleza? Espero ter contribuído para o seu conhecimento sobre ações, como analisar elas, quais são os critérios fundamentalistas e gráficos para você tomar uma decisão de investimento cabível, né? Para investimento em valor investing. Aqui foi Felipe Figueira, direto de Kyoto. Um grande abraço, valeu!